Querida Júlia, gostaria de contar a Délio uma história de minha cidadezinha que me parece interessante. Vou resumi-la para você, que depois vai lhes contar. A ele e a Giuliano. O Rato e a Montanha, Antônio Gramsci, Laia Domenech. Um menino dorme. Há um copo de leite pronto para quando ele acordar. Um rato bebe o leite. O menino, sem ter o leite, chora, assim como chora a mãe. O rato, desesperado, não quer que o menino chore. Ele sabe onde conseguir mais leite. Dona Cabra, a senhora poderia me dar leite para o café da manhã do menino? Poder eu poderia, respondeu a cabra, se eu tivesse capim para comer. Senhor Campo, poderia fazer brotar capim para que a cabra tenha o que comer? Posso fazer brotar todo o capim que você quiser, rato, respondeu o Campo, desde que você consiga água para me regar. O rato vai até a fonte, mas a fonte foi arruinada pela guerra e a água escorre. Poderia lhe arranjar muita água, disse a fonte, mas para isso eu preciso ser reparada. Então teremos de chamar o pedreiro. Consertar a fonte? Perguntou o pedreiro. Mas onde conseguiremos as pedras para isso? As pedras vêm das montanhas, pensou o rato. O rato decidiu ir até a montanha. Encontrou suas encostas desmatadas e os cursos dos riachos secos. Homens de negócio haviam derrubado tudo, e a montanha mostrava suas entranhas sem terra. Então o rato contou para a montanha toda a história do menino que não tinha leite para o café da manhã. E prometeu à montanha que o menino, quando crescesse, replantaria pinheiros, carvalhos e castanheiras. A chuva voltaria a formar riachos e a regar o vale, as terras voltariam a ser férteis. Assim o rato convenceu a montanha, que lhe deu as pedras de que o pedreiro precisava. A fonte recuperou sua água, o campo a bebeu. A cabra teve capim à vontade e deu tanto leite que o menino poderia até tomar banho com ele. Quando cresceu, o menino cumpriu a promessa do rato. As árvores povoaram de novo as encostas da montanha, os animais do bosque regressaram. O solo voltou a ser fértil e a montanha recuperou todo o seu esplendor. Cumprimos nossa missão, meu amigo. Vamos ver como ficou? Antônio Gramsci. Essa história é um conto da Sardenha, um conto da tradição oral da Sardenha, terra onde o Gramsci nasceu. Ele transcreveu essa história numa carta que ele mandou para sua esposa, Giulia, em 1931, quando ele já estava preso. O Gramsci foi condenado a 20 anos de prisão pelo regime fascista. E de lá da prisão, ele mandou essa carta pedindo para que ela contasse essa história para os filhos dele. Mas por que essa história? O que o Gramsci fez aqui foi se valer desse conto para poder se comunicar com os seus filhos, mesmo dentro da prisão, para falar sobre os perigos da exploração da natureza pela devastação causada pelos homens de negócio e pelas guerras. E é interessante como ele deixa muito claro que a fome do menino, que faz com que a mãe dele chore, eu não consigo pensar em nada mais desesperador do que uma mãe sem ter o que dar de comer para o seu filho. E essa fome é resultado, sim, da exploração do homem pelo homem e da exploração da natureza pelo homem. A jornada do ratinho faz com que a gente pense em como essa devastação prejudicou a todos que moravam naquele lugar.
Os humanos, os animais, os vegetais, os minerais, nós seres humanos somos só mais uma pecinha dentro dessa engrenagem. Só que o nosso poder de destruição também pode ser imenso e a gente precisa ter consciência disso para tentar barrar essa destruição, para tentar reverter como o menino conseguiu fazer aqui, se é que isso ainda é possível ou no nível que for possível. Está nas nossas mãos fazer o mesmo, até para que a gente não seja destruído junto com a natureza. Vale lembrar que no Brasil de 2020, no mês de abril, ou seja, mês passado, houve o maior desmatamento da Amazônia em 10 anos. Uma extensão de terra do tamanho da cidade de Porto Alegre foi devastada. Os homens de negócio, os homens do agronegócio, garimpeiros e grileiros, avançam sem nenhum controle em cima de terras de preservação ambiental e principalmente sobre territórios indígenas, levando inclusive a pandemia da Covid-19 até lá. Porque tudo isso está acontecendo enquanto a gente enfrenta uma pandemia junto. E enquanto isso também, o governo pressiona o Congresso para votar um projeto de lei que legaliza esse tipo de ação, essa exploração, essa devastação e, consequentemente, o extermínio dos nossos povos originários. O Gramsci terminou a sua carta pedindo para que a Júlia contasse aos meninos a história e pedindo para que ela comunicasse a ele o que eles acharam da história. E eu vou terminar esse vídeo da mesma maneira, pedindo a você para que deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da história, o que vocês pensam sobre as questões ambientais, mas principalmente para que vocês contem e recontem essa história por aí, como era desejo do Gramsci. Por último, mas não menos importante, preciso destacar essa edição incrível do selo Boitatá, que é da editora Boitempo. As ilustrações da Laila Domenech contribuem muito para que a gente consiga apreender a profundidade dessa história. E esse é um livro para a gente ter em casa, independente da gente ter crianças ou não. Obrigada a todos que se inscreveram no canal. O apoio de vocês é precioso. Eu sou Keila Ribeiro, em voz alta.